Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 21 até o verso de número 24. Hoje, eu quero falar sobre o que significa seguir a Jesus Cristo. Vamos à leitura de Mateus 16, a partir do 21. A palavra de Deus diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Irmãos, hoje existe igreja para todo tipo de gente. Existe igreja para quem quer se divertir, para quem acha que igreja é chata, então criaram uma igreja mais bacana, uma igreja mais moderna, cheia de entretenimentos. Existe igreja só para quem quer cura, igreja só trabalha com cura divina, nada mais do que isso. Existe igrejas que trabalham só com revelações, supostas revelações. Existe igreja que trabalha só com dinheiro, prosperidade, riqueza, bens materiais e assim por diante. Mas existe um outro tipo de igreja, uma igreja que só fala de Jesus Cristo, uma igreja que só apresenta Jesus Cristo, uma igreja que dá apenas Jesus Cristo, uma igreja que prega apenas o Evangelho. Esse dia eu estava conversando com um irmão, falando a respeito da nossa igreja, e ele disse assim para mim, isso serviu de consolo para mim no momento. Ele disse: rapaz, só fica nessa igreja só quem quer Deus mesmo, porque não oferece outra coisa, não dá outra coisa. É só quem quer Deus, é só quem quer Jesus Cristo, é que fica aqui. Existem muitas pessoas, irmãos, ainda no nosso meio aqui, que ainda não entendeu o que significa seguir a Jesus Cristo. Não entendeu ainda. Hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Amém? Isso que eu acabei de falar aqui para vocês, irmãos, sobre esses diversos tipos de igrejas que tem por aí, eu acredito que vocês já tenham visto isso por aí também. É um tipo de cristianismo falso que tem sido pregado por aí. Um cristianismo que não exige das pessoas renúncia, não exige, não fala de renúncia, do que nós temos que renunciar, e Jesus nos ensinou sobre isso. Aquela passagem bíblica que Cristo fala sobre a construção de uma casa, que a pessoa começa a construir a casa e não planejou direito a construção da casa, e aí lá na frente, né, a pessoa não teve condições de terminar com a casa, e aí Cristo vem e diz que todo mundo passa por aquela casa e diz: começou e não terminou. Algumas pessoas pegam essa passagem como um princípio de planejamento para os projetos da nossa vida. Não é errado não, mas o contexto ali é outra coisa. Jesus, na verdade, está falando, ensinando sobre o preço de segui-lo. Jesus está nos ensinando que antes de alguém tomar uma decisão por ele, deve saber o que tem que renunciar e o que tem que fazer para segui-lo. Então, infelizmente, esse tipo de cristianismo que a gente está vendo por aí, não está exigindo das pessoas renúncias.
que tem que fazer. Não está exigindo das pessoas mudança. Não há mudança na vida de muitos daqueles que dizem ser crentes. As mudanças, irmãos, que o Evangelho oferece para nós, elas são visíveis, elas são notórias. E muda completamente, irmãos. Não muda apenas o hábito de você mudar apenas o dia que você ia para o forró, mas agora você vem para a igreja. O dia que você ia para, sei lá, para o motel, mas agora você vem para a igreja. Não, não muda apenas isso. Muda você completamente. Tudo muda. A forma de você olhar para a vida muda. A forma como você ouve as coisas começa a mudar. Sua forma de se vestir também muda. Tudo muda. Tudo fica diferente na vida daquele que realmente abraçou o verdadeiro cristianismo. O falso cristianismo não exige das pessoas morte. Morte. O cristianismo autêntico exige morte. Tem que morrer. Tem que morrer para o mundo, tem que morrer para o pecado. Sem morte, irmãos, para o mundo, para esse sistema, não há salvação. O que é o batismo? O batismo hoje em dia está sendo muito banalizado. Eu não batizo qualquer pessoa não, irmãos. Para ser batizado nessa igreja, tem que mostrar que houve renúncia, houve mudança, houve e há submissão. O Evangelho exige morte. Morte para as coisas do mundo. E é exatamente isso que o batismo significa. O batismo é morte. É um ato público de morte. É você dizendo para os seus amigos, para a sua família. É interessante como o batismo mudou hoje em dia, né? Só vai para o batismo só o povo da igreja. Não, irmãos. Tem que levar os amigos todos. Convidar os amigos. Bora lá, você vai ver minha morte. Você vai assistir a minha morte para o mundo, e você vai assistir também a minha ressurreição. Quando eu for mergulhado nas águas, eu estarei morrendo para a minha natureza pecaminosa, eu estarei morrendo para o mundo, para os desejos da minha carne, para as minhas paixões, e ressurgindo uma outra pessoa. O cristianismo falso não exige das pessoas sofrimento, irmãos. Sofrimento, ei, olha só. Ser cristão também significa sofrer. Jesus nunca convidou alguém para, através da fé nele, viver uma vida maravilhosa. Se sua vida cristã é 1000 maravilhas, então isso significa que tem algo errado com a sua fé. Tem algo errado. Porque a Bíblia deixa bem claro que aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que desejam realmente obedecer tudo aquilo que Cristo ensinou, viver do jeito que Ele determinou, vão sofrer perseguições, vai passar por dores e sofrimento, irmãos. Cristianismo verdadeiro, o bíblico, não oferece vida boa para ninguém. É dor, é sofrimento, é morte, é mudança, é renúncia. Cristianismo é isso, irmãos. O falso cristianismo prega, na verdade, uma nova cruz. Não é mais a cruz velha, é uma nova cruz. É uma cruz que não exige nada disso na vida das pessoas. É uma cruz que não exige renúncia, não exige mudança, não exige morte, não exige nada disso. Pode vir e continuar do jeito que estão, não tem problema, desde que vocês venham, desde que vocês lotem os bancos da nossa igreja, desde que vocês tragam suas ofertas, desde que vocês tragam os seus dízimos, venham, aqui nós vamos orar forte por vocês. Eu fico vendo como é que tem gente aqui nessa igreja que fica acreditando nessas besteiras de oração forte. O que é oração forte, hein? Eu ainda não aprendi isso não. Oração forte é o quê? É aquela oração que fala gritando, é isso? Porque eu vejo uma oração forte na Bíblia, que a coitadinha não conseguia nem dizer uma palavra. Lembra de Ana?
Ana, que não poderia ter filhos, que foi à igreja orar, como é que ela orou? O pastor da igreja olhou para ela e viu ela lá chorando, sabe? Lamentando, achando que ela estava embriagada. E disse: mulher, como é que tu pode estar embriagada na hora dessa? Ela: não estou embriagada não. Estou aqui apresentando a minha queixa diante do Senhor. Aleluia. Naquele dia, Deus abriu a madre dela. 9 meses depois, Samuel nasceu. Aleluia. Porque naquela oração ali, bem baixinho, aleluia, ela gerou Samuel. Não foi no ventre dela, ela gerou Samuel, foi aqui, ó, no seu joelho. Não sejam enganados, irmãos, por esse falso cristianismo. No falso cristianismo existe muita eloquência, muita boa oratória, existe muita enganação. Por favor, não acredite nesse falso cristianismo. Porque a nova cruz não exige renúncia, não exige mudança, não exige morte, mas a velha cruz, a cruz de Cristo, aleluia, exige compromisso com Ele, comprometimento com Ele, com a sua palavra, com as suas leis. A velha cruz exige dedicação a Cristo, dedicação às leis de Cristo. A velha cruz exige renúncia de nossas próprias vontades e desejos, aleluia. A velha cruz exige mudança, a velha cruz exige morte. Se você não está disposto a fazer nada disso, então, meu querido, o cristianismo não é para você. Não é para você. Deus não te escolheu. Não te escolheu. Não te escolheu. Não te escolheu. Para seguirmos a Jesus, irmãos, o cristianismo vai exigir de nós abrir mão de nossa vontade. Abrir mão de muitos dos nossos planos, abrir mão de muito do nosso querer. Eu fico vendo pessoas aqui na igreja que acham que cristianismo é o cristianismo que tem que submeter às minhas vontades. Não, querido, não, você não entendeu o evangelho, você não entendeu a velha cruz, você não entendeu. Tem que abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Tem que abrir mão. Se não abrir mão, não há salvação, não há perdão, não há vida eterna. Você tem que negar você mesmo. E isso inclui estarmos dispostos a sofrer. Sofrer e sofrer por Cristo. Me mostre um discípulo de Jesus que não sofreu. Apenas um. Só um, irmão. Manda aí, vai. Só um. Todos sofreram por conta do Evangelho, por conta de Jesus. Você acha mesmo que se você foi eleito pelo Senhor, você acha mesmo que com você seria diferente? Com você não haverá sofrimento, não haverá perseguição? Irmãos, decida viver o evangelho para você ver. Você vai ser perseguido dentro da sua própria igreja. Decida combater esse falso cristianismo para você ver. Decida levantar a bandeira de Jesus, os mandamentos de Jesus, as palavras de Jesus, os decretos de Jesus para você ver. Você sofrerá perseguição dentro da sua própria casa, com a sua própria família e dentro da sua própria igreja. Porque infelizmente, na nossa igreja também tem pessoas que flertam com o falso cristianismo, que flertam com a teologia liberal. Quinta-feira nós pregamos aqui que crente não faz sexo antes do casamento. Teve gente aqui que discordou.
que diz que pode. Como, irmãos, como uma pessoa dessa pode dizer que é um cristão? Como? Isso é um absurdo. É um absurdo, minha gente. Agora, o jovem que decidir ser um cristão de verdade, compromissado com Deus, compromissado com Jesus, dedicado a Jesus, vai sofrer na escola, vão chamar de quadrado na escola, vão fazer piadinhas na escola, você vai sofrer, mas por uma boa causa. Você vai sofrer por Cristo. Aleluia. Nesse texto que nós lemos aqui, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, tem que negar a si mesmo. Esse é o preço. Tomar a cruz e me seguir. Jesus, no versículo 21, ele começou pela primeira vez a explicar um assunto novo para os seus discípulos. Jesus falou sobre esse assunto aqui durante 3 vezes, e essa aqui é a primeira vez que ele vai falar sobre a sua morte. Ele explica aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse lá em Jerusalém, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando Pedro ouviu isso, como é que é Jesus? Morte? Não, morte não. Que papo é esse de morte? Que conversa é essa de morte? Não, Jesus, nós não vamos permitir isso. Na cabeça de Pedro, esse negócio de morte não tinha nada a ver com o cristianismo, porque o que tem a ver com o cristianismo é vida triunfante, é vida próspera, é vida, é as alegrias da vida, é prosperidade, é riqueza. Na cabeça de Pedro, cristianismo era isso. Não, tem nada a ver com morte não, Jesus. Veja como Jesus Cristo lidou com isso. Jesus virou-se, no verso 23, e disse a Pedro. Pedro disse que morte não é coisa de cristianismo, perseguição não é coisa de cristianismo, que sofrimento não é coisa de cristianismo, que dor não é coisa de cristianismo. Agora, vejam no versículo 23, quem é que está por detrás dessas doutrinas? Olha o que Cristo disse. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Agora vejam, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quem olha para o cristianismo e só vê vida boa, vida de alegrias, sabe? Essa pessoa, na verdade, está vendo isso, irmãos, não através de um olhar de Deus, mas através do olhar da sua própria natureza humana e carnal. Quem acha que cristianismo é uma maravilha, sabe? É uma vida sem dor, sem sofrimento. Essa pessoa não pensa nas coisas de Deus, ela pensa nas coisas dos homens. Por isso que igreja boa para essas pessoas não é igreja que prega aquilo que nós pregamos, a verdade. Não, igreja boa para essas pessoas é aquela que fala só de vida, fala de prosperidade, fala de cura, fala de bênção e todas essas coisas relacionadas. Na cabeça dessas pessoas, igreja boa é essa, pregador bom é esse. Mas nós não estamos aqui, irmãos, nem eu nem você, eu quero crer nisso,
Nós não estamos aqui para se importar com a opinião das pessoas. Nós estamos aqui para se importar com a opinião de Jesus Cristo. Estamos aqui para sermos fiéis ao Senhor Jesus. Pode nos chamar do que for. O importante é o que Cristo diz ao nosso respeito, ao que nós pregamos, ao que nós ensinamos. Aleluia. Aqui no verso 24, depois de Jesus Cristo dizer para Pedro: olha, quem está falando na sua boca é Satanás. Esse negócio de que eu não vou morrer, quem não quer que eu não morra é Satanás. Aquele hino de diante do trono, irmãos, eu gosto demais diante do trono, sabe? Gosto, sou edificado muito através daquele grupo. Esse dia mesmo eu baixei no meu celular várias músicas antigas do Diante do Trono. Fui trabalhar lá na minha roça. Nossa, passei o dia inteirinho falando em línguas, sendo ministrado através das canções de Diante do Trono. Foi um dia maravilhoso. Um dia maravilhoso. Eu e Jesus. Ah, mas é bom, gente. A gente grita, né? A gente grita, a gente esperneia. Se der, a gente até planta bananeira. A gente olha lá para o horizonte, dá aqueles gritos: Jeová, me ajuda. É gostoso demais. Mas nessa música, Ana Paula Valadão, ela errou. Nessa canção, ela disse que Jesus Cristo, quando morreu, o inferno fez festa quando Jesus Cristo morreu. Não. O inferno não fez festa quando Jesus Cristo morreu. Porque o inferno inteiro sabia que morte, ao contrário do que os homens carnais pensam, morte é vitória. Aleluia. O Filho de Deus ir para uma cruz e morrer nela é vitória, é bênção, aleluia, é vida eterna, porque o Antigo Testamento inteiro é profetizando o nascimento do Messias, é profetizando a vida do Messias, é profetizando a morte do Messias, para a salvação de todos aqueles que ainda iriam crer. Satanás sabia que a morte traria para muitos salvação e vida eterna. E é por isso que naquele momento que Jesus Cristo revela, dizendo: eu vou ser morto, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, Satanás na hora falou na boca de Pedro: você não pode morrer. Se Cristo não tivesse morrido, irmãos, nós queríamos ser mortos, todos nós, e condenados ao inferno. Cristo morreu para que eu e você pudesse ter vida. Satanás sabia disso. Depois de Cristo repreender Pedro, Jesus no verso 24, então, ele vai dizer, ele vai doutrinar os seus discípulos sobre o que significa seguir a ele. Repetindo a leitura: então Jesus disse aos seus discípulos: olha só, se alguém quiser, porque tem gente que não quer seguir a Jesus, porque sabe que seguir a Jesus vai ter que abrir mão da pornografia, e não quer abrir mão da pornografia. Seguir a Jesus vai ter que abrir mão do homossexualismo, e não querem abrir mão do homossexualismo, do lesbianismo. Vai ter que abrir mão do sexo antes do casamento, e não querem abrir mão do sexo antes do casamento. Não querem abrir mão do pecado, resumindo. Então Jesus, que sabe disso, Jesus, ele não está se iludindo aqui, ele é realista. Ele sabe que algumas pessoas não vão segui-lo, não vão querer segui-lo, porque o preço para seguir Jesus é esse. Como eu disse, existe uma nova cruz sendo pregada por aí, que não exige nada disso, e que está levando muita gente para o inferno. Mas
cristianismo bíblico e verdadeiro exige isso aqui. Se alguém quiser, olha só, se você quiser ser salvo da ira de Deus, se você quiser ser salvo de um castigo eterno, o que eu e você, o que nós temos que fazer? Jesus disse, está bem aqui. Ele vai usar aqui a imagem da cruz para segui-lo. Na cabeça de Jesus, ele vê ele na frente, os seus discípulos atrás, seguindo ele, e cada um com uma cruz nas costas carregando. Esta é a imagem que Jesus Cristo tem quando vai falar a respeito deste assunto. Estou na frente e vocês estão me seguindo, e cada um com uma cruz carregando. Hoje em dia fica muito complicado para a gente entender isso, mas no contexto histórico e cultural da época, nós sabemos, irmãos, que essa linguagem que Cristo usa era muito comum na cabeça dos discípulos. Eles entenderam muito bem quando Cristo disse, olha, vocês têm que pegar a sua cruz e me seguir. Os discípulos entenderam na hora o que isso significa. Porque o Império Romano, quando condenava alguém à morte, pegava uma cruz, colocava para essa pessoa carregar até o Calvário, e tinha que passar pela rua, pela cidade, com essa cruz nas costas até o Calvário. Os discípulos entenderam quando Jesus Cristo disse, tem que carregar a cruz. Na hora eles entenderam. E você? Ei, e você? Sabe o que os discípulos entenderam? Eu tenho que estar disposto a morrer para te seguir? Sim. O preço para te seguir é morte, é dor, sofrimento? Sim. Sim. Todos os discípulos de Jesus morreram. Carregaram a sua cruz. Todos eles. Todos eles. Eles não abriram mão de Jesus. Por quê? O que fez com que os discípulos carregassem aquela cruz durante toda a sua vida? O que foi? Aleluia. O que fez com que Pedro fosse crucificado de cabeça para baixo? O que fez de muitos discípulos serem decapitados, apedrejados, receberam lanças, transpassados por lanças, puxado por cavalo no meio de praças? Como alguém pode sofrer tanto por Jesus assim e permanecer ali, seguindo a Jesus, sem abrir mão dele? O que eles estavam vendo? O que eles contemplavam? O que eles almejavam? Aleluia! Eu vou dizer para vocês, sabe o que foi que fez com que os discípulos seguissem a Jesus até a morte? Vida eterna, salvação, reino de Deus, aleluia! A motivação dos discípulos não foi cura, não foi bênção, não foi vitória, não foi dinheiro. A motivação deles era céu. Eu vou sofrer por Cristo aqui, aleluia, mas eu sei, aleluia, que eu farei parte do reino dele. Eu fico feliz de ouvir alguns glórias aqui hoje. Por conta disso, fico feliz. Isso significa que vocês estão entendendo o que é ser cristão e qual é o preço. Mas, para muitos, ser cristão é ir para a igreja e receber uma oração forte. Para muitos, ser cristão é ir para a igreja e receber a unção com óleo. Para muitos, ser cristão é ir para a igreja e fazer 7 semanas de campanha.
Isso tem nada a ver com cristianismo. Tem nada a ver com cristianismo. Absolutamente nada. Quando Jesus Cristo disse isso, que eles teriam que carregar a cruz, Jesus estava dizendo para eles que haveria sim um risco de morte, de perseguição e sofrimento. Hoje aqui no Brasil, nós não temos risco de morte por sermos cristãos. Mas defender isso aqui traz para nós sofrimento. Porque a agenda do mundo agora é imoral. Agora são os homossexuais que estão dizendo que ser hétero é ser anormal. O mundo está dizendo que esse negócio de fazer sexo só depois do casamento, isso é coisa antiga. O mundo está dizendo que esse negócio de gênero, não. Cada um escolhe o que quer ser. Se é homem e deseja ser mulher, ok. E se é homem ou mulher e quer ser uma onça, também ok. Anda de quatro pela rua, dizendo que é uma onça. Temos que respeitar isso. Seja contra essas coisas para você ver. Seja contra. Seja contra. Vão lhe chamar de fundamentalista religioso. A maioria desses adolescentes aqui da igreja passa por isso na escola. Você não sabia disso não, né? Passa por isso na escola. Por defender aquilo que é conservador. Aqui, esse mesmo aqui, ó. Ele sofreu pra caramba esse menino aqui, o Jairzinho. Mas ele não herdou o pé dele. Se manteve firme. Aleluia. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não aconselharia o cristianismo. Mas qual o cristianismo? Porque tem tantos cristianismos hoje aí. O de Cristo. Aquele que preserva os ensinamentos de Cristo. Esse cristianismo, irmãos, que deixa as pessoas confortáveis, distraídas, acomodadas com seus pecados, não é cristianismo bíblico. Ei, eu não estou aqui para te entreter, nunca estive e nunca estarei. Não tenho nenhuma preocupação com as suas emoções, com o teu coração. Meu compromisso é com a sua alma. Eu não quero nem saber o que você está pensando aí. Meu compromisso é falar a verdade para você. Porque eu sei que isso aqui que é a verdade, é essa verdade que liberta. É essa verdade que transforma pessoas. E eu não estou aqui para deixar você confortável, não. Não, pelo contrário. Eu estou aqui para deixar você completamente desconfortável. Eu quero que você fique com vontade de ir embora, de nunca mais pisar o pé aqui. Por tanta verdade que você está ouvindo. Por saber qual é o preço para seguir Jesus. Aleluia. Por saber o que o Evangelho exige de você. Se você quiser salvação, vida eterna, você vai ter que fazer e cumprir com essas 3 ordens de Jesus para nós. Sem essas 3 ordens aqui, não há perdão, não há salvação, não há vida eterna, não há. Se é isso que você quer, se é salvação que você quer, se é vida eterna que você quer, então cumpra com essas 3 ordens de Jesus. Quais são elas? Está todas elas aí no verso 24.
Todas elas estão aqui. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, se negue. O que isso significa? Isso significa abrir mão, isso significa repudiar suas vontades, seus desejos que são carnais e pecaminosos. Tem que abrir mão. Para ter salvação, tem que negar a si mesmo, tem que negar os desejos da carne. Sua carne quer sexo, sua carne quer o pecado, sua carne quer o mundo, sua carne quer fornicação, sua carne quer tudo isso. Renuncie. Para ter salvação, tem que renunciar, tem que abrir mão, tem que repudiar essas coisas. Eu vejo cristãos que não são meus irmãos não fazem isso. O que tem, pastor? O que tem? O casal se ama. O que tem fazer sexo antes do casamento, irmão? Você viu como isso me chateia? Mexeu aqui, não foi? Deu uma tremida aqui, ó. Eu tenho pena de você que não entendeu isso. Eu tenho pena de você que está aqui anos na igreja, anos, e não entendeu isso. Renunciar à sua própria vontade significa que você tem que romper com os desejos pecaminosos da sua carne. Tem que romper. Sem esse rompimento, você não passa de um religioso que vem para a igreja aqui, sabe lá Deus pelo qual motivo. Porque aqui a gente não brinca com o pecado. Renunciar à sua vontade significa confiar unicamente em Deus para a sua salvação. Não há em nós méritos para a salvação. Aos olhos de Deus, somos todos pecadores. Para nossa salvação, precisamos da ajuda de Deus. Por quê? Renunciar ao pecado não é fácil. Não é. Na verdade, renunciar ao pecado é impossível. Porque o pecado faz parte daquilo que nós somos. O pecado está na nossa natureza humana. O mundo é do jeito que é. Não é por causa de sistemas de governo, não. O mundo é do jeito que é por causa do pecado. Portanto, é impossível você renunciar àquilo que você é. É impossível você romper com a sua natureza. É impossível. Mas tem uma boa notícia nisso aqui. O nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso que a Bíblia diz que o maior milagre que Deus pode fazer é transformar um pecador imundo em filho dele. Isso é tão poderoso que a Bíblia diz que quando isso acontece, quando alguém se converte, aleluia, os anjos celebram. Os anjos se alegram. Você não vê a Bíblia dizendo que um anjo se alegra quando um paralítico anda, quando um cego enxerga, mas você vê a Bíblia dizer que os anjos celebram a Deus quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Porque os anjos sabem, irmãos, que isso é algo poderoso. Renunciar ao pecado é algo poderoso. Se arrepender dos seus pecados é algo impossível. Mas quando Deus age, quando Deus opera, quando Deus efetua, quando Deus realiza, aleluia, a obra é feita, a obra é concreta, ela se torna visível, aleluia. E um menino como esse aqui, ó, que estava vivendo em depressão dentro do quarto, se converte, entrega a vida para Cristo, aleluia, e começa a trabalhar na obra de Deus. Isso é milagre, irmão. É milagre.
Deus pega um prostituto, o cara que dormia com uma mulher todo dia com uma diferente. É uma loucura isso. E fala assim: olha, eu escolhi você. Eu vou mudar você. Eu vou transformar você em uma outra pessoa. A ponto desse vício que você tem ser um nada na sua vida. E você só vai fazer sexo agora só com a sua esposa. Irmãos, é claro que nós não podemos fazer uma doutrina fundamentada apenas em um único texto. Temos que fazer teologia bíblica do que nós estamos lendo aqui. Jesus está dizendo que nós temos que renunciar, que nós temos que abrir mão, que nós temos que romper. Mas Ele sabe que em nós não há poder para isso. Então o que Cristo está querendo dizer na verdade? Quando Ele diz que eu tenho que negar a mim mesmo, que eu tenho que romper, que eu tenho que abrir mão, o que Ele na verdade está pedindo? Ele está pedindo o seguinte: reconheça que você é pecador, reconheça que você é fraco, reconheça que você é escravo do pecado, que você não consegue abrir mão disso, mas reconheça que eu, Jesus, sou teu Salvador, que eu, Jesus, sou todo poderoso, que eu, Jesus, eu posso salvar você, eu posso libertar você, eu posso transformar a sua vida. Como? Se arrependa dos seus pecados, tenha fé em mim e abre a sua boca e clama. Irmãos, quando alguém se arrepende dos seus pecados, quando alguém tem fé em Jesus Cristo e abre a boca e diz: Jesus me ajuda, Jesus me socorre, eu não estou conseguindo abrir mão desse pecado, eu não consigo romper com essa prática na minha vida, mas se o Senhor operar, se o Senhor vier até mim, o Senhor pode jogar essa barreira por terra na minha vida. Querido, e quando um pecador faz isso, nossa, faz isso para tu ver, faz. Segundo, a primeira ordem de Jesus é renunciar. A segunda ordem de Jesus é tomar a cruz. Tomar a sua cruz. Que significa o quê? Suportar a perseguição, suportar a dor, suportar o sofrimento, suportar a agonia de ter de abrir mão do pecado. Vai doer pra caramba. Não vai ser fácil não. Não vai. Vai doer, vai sofrer, você vai chorar. Spurgeon, ele diz o seguinte: no céu, ninguém tem coroa se não carregar sua cruz aqui embaixo. Para ter coroa lá em cima, tem que carregar uma cruz aqui embaixo. Está disposto? Está disposto a carregar uma cruz pelo resto da sua vida? Até o dia da sua morte, ou até o dia que Cristo voltar, carregar a cruz dia após dia, suportando os desejos da carne, suportando as agonias da vida, suportando a perseguição de ser um cristão. Tem que tomar a cruz e ir até o fim com ela. Aleluia. Mas não é tão difícil assim não, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso aqui para você. Você já viu uma mulher na hora de parir? A mulher passa 9 meses grávida. Já é uma agonia, né? Tudo muda no corpo da mulher.
começa a sentir enjoos, sabe? As emoções mudam, não é assim? Quando chega no dia de parir, é aí que a coisa complica, porque vem as contrações, a dor aumenta, e a mulher está lá, sentindo muitas dores. E para parir logo, não entendo muito disso, mas parece que tem que estimular mais ainda as contrações. E a mulher sofre muito. A dor de parir, ela é terrível. Mas eu já vi um médico dizer o seguinte: você sabe como é que as mulheres suportam bem essa dor? É porque elas sabem o que vem depois. Aleluia. Elas contemplam o que vem depois. As mulheres que têm maior facilidade de suportar a dor na hora de parir, é aquelas que estão ali não olhando apenas para a dor que estão sentindo, mas aquelas que estão almejando ver a face da sua criança, a face do seu bebê. Aleluia! Ela está lá suportando, botando força, está doendo, mas ela está ali aguentando, porque eu quero ver a minha criança. Aleluia! Você já entendeu já? Como a gente vai conseguir carregar a cruz, irmão? Vai doer muito, mas nós vamos suportar, porque o nosso foco não estará na dor, o nosso foco não estará no sofrimento, na agonia, não, mas o nosso foco estará, aleluia, na face dourada de Jesus. Aleluia, nosso foco é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero contemplar Jesus, eu quero ver a face de Jesus. Aleluia. Pois é, irmão, eu te disse que cristianismo autêntico só fala de Jesus. Não tem outra coisa aqui para você. Se tu quer outra coisa, eu lhe indico, tem umas igrejas aí que aqui é Jesus, irmão. Contemplar a face de Jesus. Você sabe por que Jesus que suportou a cruz? O livro de Hebreus revela. O livro de Hebreus diz que Jesus Cristo suportou a cruz porque ele contemplava o galardão. Ele estava de olho no galardão. E você está de olho em quê? O que você está de olho? Por último, Jesus Cristo disse: toma a sua cruz e siga-me. Aqui é o caminho sem volta. Siga-me. Siga-me. Essa palavra aqui no grego, ela tem um imperativo, irmãos, que significa que ela está no presente contínuo. Mas esse segue-me aqui significa seguir continuamente. Amém? Isso aqui significa seguir Jesus Cristo para sempre. Seguir Jesus dia após dia, dia após dia, significa perseverar em seguir a Jesus e não largar Jesus por nada nessa vida. Nada. Isso aqui sugere que temos que ser fiéis ao Senhor. Fidelidade ao Senhor, custe o que custar. Fidelidade ao Senhor em tudo, meus irmãos, em tudo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, fidelidade ao Senhor. Nesses dias de forró, quantos aqui foram infiéis ao Senhor? Quantos deixaram de seguir a Jesus? Quantos cederam à pressão do forró e tentaram ser iguaizinhos a eles? As pessoas que estão lá fora, que não seguem a Cristo, não é isso que está dizendo, irmãos. É seguir Jesus no forró,
no micareta, no carnaval, no Natal, na praia, em casa, na faculdade, na praça. Seguia Ele sempre. E essa jornada aqui, que Cristo nos convida, é uma jornada de perseverança e também de alegria, irmãos. Não é só perseverança, há alegria aqui também. Sabe por quê? Talvez você pode achar que seguir Jesus é um fardo. Talvez para alguém aqui seguir Jesus é chato. É coisa chata. Chato para você que é perdido, que ama o mundo, que ama o pecado e ama esse sistema. Mas para aqueles que querem vida eterna, seguir a Jesus é bom demais. Nossa, rapaz, é bom demais. Seguir Jesus não é fardo. Seguir Jesus é um privilégio que nem todos desfrutam, por amar mais o pecado do que Jesus, por amar mais o mundo do que Jesus. Mas é uma alegria servir ao Senhor. É um prazer ser um cristão. É um prazer estar no meio dessa batalha, no meio dessa guerra violenta contra Satanás, contra os nossos desejos, contra o diabo. A guerra é violenta, mas no meio dessa guerra, Jesus Cristo está presente, aleluia, para nos dar alegria, para nos dar alívio, para nos dar socorro, para nos dar ajuda. Eita glória! Não é um fardo ser cristão, é uma alegria e um privilégio para nós. Aleluia. Thomas Watson, ele disse o seguinte: a ideia da eternidade deve ser o bastante para impedir-nos de ficar tristes em face das cruzes e do sofrimento neste mundo. Porque nós temos que ser pessoas alegres em meio a tudo isso que nós cristãos verdadeiros, genuínos passamos: sofrimento, dor, perseguição, calúnia e tantas coisas mais. Porque nós temos uma ideia, nós temos uma visão e nós temos um objetivo, que é a eternidade. Esse é o nosso foco, a eternidade. E a eternidade, para o verdadeiro cristão, ela é suficiente. Sabia disso? Ela é suficiente. A eternidade é suficiente para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. A eternidade basta para nós. Não basta para o perdido quer coisas mais, quer acrescentar mais alguma coisa. O perdido é assim. Mas para os verdadeiros cristãos, a ideia da eternidade, ela é suficiente para trazer para nós alegria de servir ao Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé, meus irmãos.